onde? Para frente, né? Alô, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos aqui iniciando, né, essa roda de conversa aqui juntamente com a Secretaria de Políticas sobre Álcool e Drogas e também o Conselho de Políticas sobre Álcool e Drogas aqui do município de São Gonçalo. Eu sou Andréia Pereira, né, sou a vice-presidente aqui da Casa da OAB São Gonçalo, mas também pertenço, né, como presidente à Comissão de Políticas de Álcool e Drogas, sobre álcool e drogas aqui da nossa casa, a OAB São Gonçalo, né? É uma honra muito grande poder estar aqui com o município de São Gonçalo, representado por mulheres, mulheres fortes, aguerridas em combate ao álcool e às drogas aqui no município. Então, nós estamos aqui porque nós, a cada dia, né, que a gente passa pelas ruas, que a gente vive o nosso dia a dia, as notícias não são tão boas, né? São bem desagradáveis com relação a esse tema de grande relevância. Infelizmente, nós temos vivido um município muito, que tem crescido muito essa questão do álcool e das drogas, né? Não precisamos ir muito longe, né? Não precisamos nem entrar nas comunidades. Se a gente passar pelos centros de Alcântara, centro de São Gonçalo, a gente realmente se depara com um momento muito triste. Isso tem entristecido o nosso coração. E a OAB São Gonçalo, primeiro eu quero saudar aqui a mesa, né? A nossa mesa aqui de conversa, na pessoa da nossa vice-presidente do Conselho de Políticas de Álcool e Drogas aqui do município, a Ellen, né? Nós já temos uma caminhada, daqui a pouco o secretário também estará chegando, ele já prometeu que estará aqui conosco também, assim também como o presidente do conselho também estará aqui conosco, homens aguerridos aí também com esse tema de grande relevância. Mas a OAB São Gonçalo, né, na pessoa do nosso presidente Eliano Enzo, que é muito voltado, o nosso trabalho, a nossa gestão é muito voltada, além para a advocacia, também para a sociedade, de um modo geral. Nós temos várias comissões aqui na casa, e uma delas é essa comissão da política sobre álcool e drogas, aqui da OAB, porque nós temos entendido a necessidade de levar o conhecimento à sociedade. E essas comissões, são várias comissões, nós temos a comissão da violência doméstica, né, como presidente a doutora Helenice, nós temos com relação aos animais, temos a comissão de meio ambiente, temos várias, são 40 e poucas comissões, 46 se não me falha a memória. É voltada para um desenvolvimento, né, da advocacia com a sociedade com a advocacia. E nós precisamos lutar sim, né, nos abraçar sim, lutar sim, nós temos vivido momentos difíceis, mas sabemos que precisamos fazer a diferença como instituição, razão pela qual nós temos essa comissão, né, que está lutando, buscando, desenvolvendo a questão da política sobre álcool e drogas. Eu vou passar a palavra, né, vou apresentar e vou passar a palavra para elas. Não vou apresentar, não, vou passar para ser mais rápido, porque o nosso tempo é curto e o tema é de grande relevância, que é a mulher, uso, abuso e dependência de álcool, álcool e outras drogas, né? Mulher. Então, como nós estamos no mês da mulher, quero parabenizar todas as mulheres aí que estão nos assistindo, começando aqui pela nossa mesa que está, né? Estamos bem floridas, né? E eu quero parabenizar você, mulher, né? Às vezes esse assunto não tem grande relevância na tua casa. Amém por isso, foi o que eu postei hoje cedo nas minhas redes sociais. Mas você pode obter o conhecimento e estar ajudando outras pessoas, porque esse mundo é um mundo de estarmos ajudando uns aos outros. Então fique conosco, porque vai ser abordados assuntos aqui de grande relevância para o nosso conhecimento, né, para nós estarmos assim colaborando dentro da sociedade aonde o Senhor, aonde nós temos nos colocado, tá bom? Uma boa tarde e um bom evento para todos nós, tá bom? Vou começar com a nossa vice-presidente do Conselho
Não, vou começar com a vice-presidente, que eu esqueci, a subsecretária Raniele. Vou começar com ela, esqueci de falar também. Vou te passar aqui. Bom? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Raniele, sou subsecretária, como a Andrea falou, dessa secretaria tão importante de políticas sobre álcool e drogas aqui em São Gonçalo. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, a Andrea já falou de maneira tão clara da importância dessa união, né, de secretarias, de novos parceiros, porque como ela relatou, cada dia mais nós percebemos a necessidade desse olhar, falando como a fala de um psicólogo, que também sou psicóloga, nesse sentido desse olhar humano que nós temos que ter, cada dia mais tem aumentado em famílias, em ruas, mulheres que realmente estão sem saber o que fazer, não tem um apoio da família, não tem um apoio de de organizações nenhuma. Então, a nossa secretaria, junto com a população, com outros parceiros, estamos de portas abertas para fazermos essa união e trabalharmos juntos nesse sentido, porque tem sim, tem jeito, e nós conseguimos juntos fazer um São Gonçalo melhor. Então, nesse sentido, a gente está aqui acreditando para que nós possamos fazer essa diferença. Certo, André? Então, vou passar agora a fala para Ellen. Ela vai falar um pouquinho a respeito do Conselho. Eu quero agradecer o convite, né, agradecer em especial a Andrea, que é uma grande parceira já há um bom tempo, né? Como a Andrea falou, estou como vice-presidente do Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Drogas. O nosso presidente é o Wallace Areias, né? Estive vice-presidente em 2016, depois presidente, agora vice-presidente. Esse ano é o ano da sociedade civil, a gente alterna, a cada 2 anos existe uma eleição, uma nova eleição, e a sociedade civil é presidente. Havendo nova eleição, a gente tem como presidente o governo. Então, para quem não sabe, o Conselho, né, não só o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, mas qualquer conselho é um espaço de discussão entre a sociedade civil e o poder público, né? Nós temos o Conselho de Saúde, nós temos o Conselho de Educação, de Segurança Pública, o Conselho também de Políticas para as Mulheres, e a gente tem o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas. Nesse conselho, né, ele é constituído, como a gente falou, tanto do poder público quanto da sociedade civil, né? E nesse poder público, a gente tem esses assentos, porque quando a gente estuda a política sobre álcool e drogas, que é uma política nova, né? Se a gente for ver a legislação da política de saúde, da política de assistência, são políticas mais antigas. Mas a política pública de álcool e drogas é uma política mais recente, que foi a partir da Lei 11.343 de 2016. A gente fizer esse estudo, a gente vai ver que a política de álcool e drogas é uma política pública intersetorial, que inclui a política pública para as mulheres. Então, a gente tem, no nosso conselho, a gente tem esse assento também da Secretaria Idoso, Mulheres e Pessoa com Deficiência, né? Por quê? Por que a gente tem? Né? Porque a gente estava falando, é intersetorial, envolve a assistência, envolve a educação, envolve saúde, mas envolve essa problemática da mulher também, né? A gente vê hoje aí essa questão da violência contra a mulher, né? Quando a gente foi publicado em 2019, se a gente entrar lá no site do Ministério da Cidadania, né, um levantamento dessa relação da questão das drogas, né, em relação à mulher, né, o agressor, né, que utilizou a droga e a mulher acabou ela sendo vítima de violência. Então, existe um levantamento, né,
em relação a isso. A gente vê, nesse caso aí, dessa relação das drogas, da violência contra a mulher, a gente vê a mulher, né, que sofre com a questão do marido, né, do namorado, do filho usuário de drogas. Então, ela sofre com a violência, ela tem esse sofrimento também psicológico, né, dela viver, ela vivenciar toda aquela questão. E também tem essa relação da mulher com a droga, a mulher dependente do uso de drogas também, que é um outro olhar que a gente precisa ter, né? Esse cuidado com a mulher. Que hoje em dia já é difícil a gente ter esse cuidado com o homem que é dependente químico, a mulher ainda é mais complicado ainda, né? Porque a mulher ela é mais depressiva, ela é mais ansiosa, então ela é mais sensível, é mais emotiva, então ela precisa desse cuidado diferenciado que a gente não tem, né? Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado para esse cuidado com a mulher. Além dessa participação do poder público, que a gente falou que é uma política pública intersetorial, né, a política de álcool e drogas, a gente também tem a participação da sociedade civil, que a gente falou anteriormente, que são representadas pelas instituições que trabalham com essa política pública, né? Normalmente são as comunidades terapêuticas, que são instituições ligadas a igrejas, né, tanto católicas quanto evangélicas, que acolhem pessoas que têm essa problemática das drogas, né? E quando a gente vai buscar essas comunidades terapêuticas, é complicado a gente conseguir acolhimento para homem, mas para a mulher ainda é mais complicado ainda você conseguir acolhimento, né? É mais difícil ainda a gente conseguir acolhimento. Então, para a mulher tudo é mais difícil, né? Eu até tenho um médico, um doutor amigo meu, que ele fala, ele cuida de homem, mas ele não cuida de mulher, porque mulher é complicada, né? A gente é um bicho complicado, ele fala isso. E também, além das comunidades terapêuticas, né, representando no Conselho Municipal, a gente tem os grupos de mutuajuda, né, que eu hoje faço parte de um grupo de mutuajuda, que é a Pastoral da Sobriedade, né, mas tem os grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, né, mas que são representações também da política pública de álcool e drogas, né? E nesses grupos, por incrível que pareça, quando a gente vai participar, a maioria são mulheres. Quando a gente chega no grupo, porque são mães que vão buscar ajuda para os filhos, são esposas que vão buscar ajuda para o marido, são filhos, são namoradas, que vão até o grupo, né? Porque muitas das vezes o dependente ele só vai buscar ajuda mesmo quando ele está lá no fundo do poço. Então, quando a gente chega no grupo de mutuajuda, a maioria delas são mulheres. Então, eu acredito que a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né, para esse cuidado com a mulher, tanto a mulher que é usuária, que é dependente, quanto essa mulher que vive com o dependente químico. Passar para a Andréia. Vou passar aqui a fala para a Mariana. Ela é assistente psicóloga. Misturei. Tá bom? Você está falando. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, pela parceria com a OAB, na pessoa representada pela Andréia. Tem sido uma grande parceira nossa de longa data e é importante a gente saber que a gente tem com quem contar, né, Andréia? Então eu quero te agradecer porque você não mede esforços, né? A partir do momento que a gente procura, entra em contato, a Andréia sempre se desdobra para estar com a gente, para atender a gente enquanto secretaria. E eu acho que hoje aqui é um espaço que a gente vai apresentar, né, problemas, a problemática, enfim, da dependência, mas eu acho que a gente também precisa reconhecer os avanços, né? A gente poder olhar para trás e reconhecer que nós temos avanços. Por exemplo, quando eu penso que eu precisei de um espaço para falar sobre mulher, dependência química, e eu pude procurar a vice-presidente da OAB, eu percebo que a gente está alcançando os espaços, que os nossos esforços não estão sendo em vão. Não, eu vou procurar a Andréia, ela é a minha referência de mulher, né? E ela
está exercendo o papel na sociedade, né? Ela está como presidente da comissão. Quando eu penso em conselho, eu penso na Ellen. Eu vejo que, mais uma vez, a gente está bem representada, né? Eu vejo a nossa Raniele, a nossa subsecretária, ou seja, nós temos a política está sendo pensada também por uma mulher, né? Quando eu preciso pensar numa técnica, eu tenho ao meu lado a Vanelli como assistente social. Então, a gente precisa reconhecer, realmente, ainda tem muito a avançar, né? Nós temos muito a conquistar no sentido de equidade, mas, né, vamos tornar a coisa mais suave, vamos reconhecer que a gente avançou muito, a gente tem um espaço interessante aqui, né, para discussão, enfim. E, assim, os pontos que eu gostaria de abordar um pouco é que, assim, a política, de uma maneira geral, em especial a política sobre álcool e drogas, ela sempre foi pensada para o homem, por homens, né, para homens. E a gente tem visto uma crescente, né, no aumento de dependentes, né, mulheres, né, em especial as mais jovens, né. A gente sabe que a porta de entrada normalmente são as drogas lícitas, o álcool e o tabaco. E a gente acabou de receber aqui nosso secretário também, chegou, bem-vindo nosso vereador, que apoia também a política né, sobre as mulheres, álcool e drogas. Em breve vão estar com uma fala aqui também. E aí quando a gente pensa, em especial as mais jovens, né? Nas baladas, aí, nas noitadas, a gente vê, chega a ser assustador o estado que as meninas ficam, enfim. E aí como é que a gente vai alcançar essas meninas, uma vez que a droga é lícita, a gente sabe que passa por uma questão de aceitação social, né? A partir do momento que eu bebo, que eu fumo, eu sou legal, eu sou bem vista no grupo, né? Então é importante a gente, enquanto poder público, né, poder refletir um pouco nisso, porque a gente tem aquela visão estereotipada, né, de que é o homem que usa, é o homem que trafica, é o homem que é preso, mas é um ditado que eu não gosto muito, mas eu preciso reconhecer que por trás de um homem sempre tem uma mulher, como a Ellen mencionou. Normalmente, quem busca ajuda para o dependente, para o homem, é a mulher. Agora, um ponto que é importante: a mulher, quando está no uso, no abuso, ela tem dificuldade de buscar ajuda. Ela busca para o parceiro, mas ela tem dificuldade para buscar para ela. Mas por quê? Se a mulher é detentora de tudo, ela organiza o lar, ela administra, porque existe ainda uma coisa muito pesada enquanto julgamento social em relação à mulher. Então todo mundo espera que essa mulher esteja no lugar de buscar pelo seu parceiro ou pelo seu filho. Exatamente. Mas se ela precisar buscar para ela, ainda vai encontrar um julgamento moral, um julgamento social, um preconceito, né? A gente sabe que a mulher tem a questão do uso de álcool, tabaco, mas muitas mulheres se veem presas em drogas medicamentosas, né? Os antidepressivos, os ansiolíticos, os remedinhos para emagrecer, né? Quem nunca? Exatamente. Aí eu vou legislar em causa própria, né, doutora Andréia? Mas, e aí é isso. E aí, quando a mulher precisa buscar um espaço de abertura para ela, ainda está muito primário, principalmente no poder público, né? A gente precisa pensar nessa política social, a mulher que está em questão de vulnerabilidade social, porque talvez a mulher que tenha um recurso melhor, ela vai poder buscar o seu psiquiatra, o seu psicólogo, e a mulher que está ali na vulnerabilidade social, né? Existe um espaço para ela? A gente está conseguindo alcançar essa mulher para fazer com que ela se sinta à vontade, acolhida, para buscar esse espaço? Eu acho que, então, fica como reflexão para nós, enquanto poder público, enquanto propulsores, né, de políticas públicas, caminhar mais nesse sentido, né? A gente sabe que o uso da mulher normalmente culturalmente, né, se dá por conta de um parceiro. Eu fiz já um estudo sobre mulheres presas, né, e a grande maioria relata que
iniciou no crime, iniciou na dependência química porque o parceiro usava, porque o parceiro estava no crime e ela acabou, né, partindo para esse lado também. E a gente tem outra questão relevante, que é a codependência, que a Ellen tem uma fala muito interessante sobre isso, né? Tem um olhar já sobre isso, a experiência. A mulher que cuida do dependente, seja filho, marido, o pai, ela também está doente, ela também precisa de atenção, ela também precisa de um olhar, ela precisa ser acolhida, né? Porque para ela dar conta daquilo ali, ela também precisa ser acolhida. Eu acho que um outro ponto que é uma coisa nova, né, mas que está muito latente, que é a pandemia e o agravamento da dependência, né? Existe essa relação, a gente está vivendo mais o agravamento da violência doméstica. Vocês podem interagir, gente, é roda de conversa, fica à vontade. Oi, gente, boa tarde. Vou entrar na fala da minha amiga Mariana, agradecer a presença de todos. Eu sou Vanelli, sou assistente social. No contexto atual, hoje, que a mulher está vivendo nessa pandemia, ela tem a depressão, a ansiedade, a violência doméstica, a psicológica, a física. Isso tudo reprime o desejo dela, onde ela vai buscar um conforto em alguma coisa. Muitas delas buscam o conforto no uso do álcool e das drogas, porque não suporta mais viver aquela angústia, aquele momento que está vivendo. Muitas entram também, buscam esse caminho por causa de perdas na infância, pai, mãe, por causa de abuso sexual, por causa de relacionamentos abusivos, como as outras colegas já citaram, por causa de N fatores que só elas estão vivendo e estão passando. E por muito tempo atrás, muitas coisas que as mulheres viviam eram reprimidas, elas não podiam demonstrar hoje os seus direitos, a luta pela igualdade, pelo mesmo direito que os homens, a busca de querer votar, por uma democracia melhor, por trabalhar, por poder dar o seu sustento, que hoje sabemos que tem muitas famílias que a mãe, a mulher, é a mãe e o pai, é a responsável familiar, é ela que banca, é ela que está ali com os gastos. Isso tudo é uma sobrecarga. Muitas mulheres não conseguem hoje suportar esse peso. Muitas procuram o uso do álcool e as drogas. Com isso faz com que elas ficam dependentes, porque tudo inicia para tirar uma angústia, uma dor. Então, assim, de um grupinho. As jovens é por causa de um grupinho. Quando vê, elas estão dependentes, não conseguem sair, escondem, às vezes culpa qualquer outra coisa para não buscar ajuda. Quando vão buscar ajuda é porque elas estão no limite. Totalmente no limite. Muitas, como as colegas já falaram, entram nesse mundo por causa de maridos, namorados, que são usuários, que consomem, e com isso elas entram também na famosa dancinha e prejudica, desestrutura uma família, os filhos ficam perdidos, sem orientação, já não tendo os pais responsáveis por estar ali mantendo, suprindo as suas necessidades básicas. Então, com tudo isso, vai criando esses caminhos que as levam, às vezes, buscar a droga para tirar esse peso das costas, que nós sabemos que não é um caminho hoje correto para estar seguindo, porque não vai levar a lugar nenhum, só vai piorar, aumentar o problema. Por isso que existem as políticas públicas, não só como a política sobre álcool e drogas, tem também a política da assistência social, que é o SUAS, tem a saúde. As políticas públicas hoje estão voltadas para os direitos das mulheres. Aqui em São Gonçalo tem a Subsecretaria de Mulheres, aonde está voltada contra lutar contra o feminicídio, contra a violência, está dando horizonte a elas quando sofrem essas violências, tá? Suporte,
força para buscar ajuda, porque também não é fácil você hoje denunciar seu companheiro e viver ameaças e pode chegar até a morte. E muitas mulheres também seguem o caminho da depressão, onde hoje cometem suicídio por causa da depressão. O uso totalmente na depressão é o uso totalmente abusivo do álcool, do cigarro também. E com isso tudo elas vão se destruindo, tudo por causa de vários impactos que tem na sociedade e que hoje as mulheres elas estão até evoluindo bastante, que hoje a gente vê como estão os nossos direitos. Temos já uma subsecretaria contra a violência, tem os nossos direitos garantidos dentro de uma Constituição desde 1986. Estamos ali já buscando o nosso espaço, querendo ocupar cargos públicos. Já temos mulheres que já são juízas, médicas. Hoje a gente tem um horizonte melhor, conseguimos discutir o assunto e chegar nessas famílias que estão em vulnerabilidade social e mostrar a elas que a realidade não é isso que elas vivem, que existe o outro lado da moeda e que tem pessoas aqui que querem apoiar, dar a mão, ajudar elas passarem por esse momento difícil. Vou dar a palavra de volta para minha amiga Mariana. Só acrescentando o que a Vanelli falou, assim, a pergunta que fica, e você que está aí acompanhando a gente, queria até abrir um espaço, né, caso alguém queira perguntar alguma coisa, assim, gostaria de abrir esse espaço. E a pergunta que ficou para mim, na fala da Vanelli, é quem cuida da mulher? Porque a mulher tem essa função social de cuidar do marido, de cuidar do filho, de observar quando a coisa não está, né, tá saindo do trilho, e quando a mulher precisa, né? Quem cuida da mulher? Como eu estava falando sobre o agravamento da crise econômica com a pandemia, muitas mulheres perderam seus espaços de trabalho, muitos homens também, e aí fica ainda mais latente essa questão, né, do peso que fica dentro do lar, acaba tendo espaço para o uso abusivo, né, de drogas, e com isso, consequentemente, o agravamento da violência doméstica. Como a Ellen falou, a maioria dos casos de violência, quando você vai identificar, existe ali uma questão de uso abusivo, né, de drogas, seja ela qual for. Então, eu acho que fica para mim latente essa pergunta: quem cuida da mulher quando ela precisa? Como que a gente está aqui com a rede, né? A rede SUS, a rede SUAS, está aqui a doutora Andréia no sistema de garantia de direitos. E será que a gente está conseguindo fazer com que essa mulher acesse esses serviços quando ela precisa? Né? Eu acho que fica a reflexão para nós, porque a gente apontar, né? O defeito está aqui, está aqui, está aqui, é mole. Agora, quando a gente precisa ser provocada, né, para pensar em mudanças, aí dói mais um pouquinho, né, meninas? Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. De fato, o que você falou é isso mesmo. Quem cuida de nós? Aí eu vou dar uma fala. É a união. É o que demonstra aqui, é o cuidado que nós conseguimos ter por nós mesmos no momento da fraqueza. Nós avançamos, sim, mas tem muita coisa ainda para ser alcançada, né? Tem muita coisa ainda que pode ser mudada, pode ser melhorada, e nós precisamos realmente unir forças, porque quando unimos forças como, né, secretaria, como instituição, como tantos outros órgãos, né, nós conseguimos fazer a diferença. E essa questão e quando a mulher ela, né, se vê que ela tem um lugar, alguém, nós temos aqui, tem um SEON, né, que é com relação à violência, mas há tem que haver essa interação entre nós, né? Porque senão a coisa perde um pouco e acaba as mulheres
cada vez mais se afundando, que começa com as drogas lícitas, daqui a pouco vai, e é muito triste, né? Eu ano passado eu internei uma mãe, tem 2 filhas, e eu levei para internar por aqui, nós não conseguimos internar, internamos lá em Arraial do Cabo. E assim, no estado realmente miserável, a palavra é essa, né? Já estava no fundo do poço. E a gente fica olhando para a pessoa e vê, meu Deus, como que chega a um ponto desse? E talvez em casa não encontre apoio, né? E nós, como sociedade que estamos aqui fora, precisamos realmente fazer um movimento para estar apoiando essas mulheres. E vocês não têm que ter vergonha, nem ficar constrangidas de procurar ajuda, buscar ajuda nesses lugares, né? Porque tem que abrir sua boca. Às vezes, não, mas não é nada demais, não é só hoje. O hoje vai, amanhã vai de novo, e daqui a pouco, quando você vê, você já não fica mais sem aquela substância, seja ela lícita ou ilícita, né? E só vai se afundando. E nós precisamos realmente unir forças. Eu acho que o secretário teve que sair, ele teve um compromisso, né? O secretário Wanderson, ele vai voltar no final? Então nós vamos deixando para o final. Eu vou passar a palavra para Ellen, para ela falar mais um pouco sobre a sua experiência, né? Como conselho. Você já tem assim, uma bagagem que vem bem grande, né, Ellen? Você tem essa veia aí com relação a políticas, né, de álcool e drogas. Você falar mais um pouco com relação às suas experiências, quando elas batem, como que é, aonde que direciona, procurando o conselho, tudo isso, tá bom? Então, gente, como eu falei anteriormente, né, o conselho é um espaço, né, de discussão entre a sociedade civil e o poder público. E ele também, ele é, que a gente fala, deliberativo, ele não só é consultivo, né? Então, ele vai auxiliar a secretaria, né, que é o executivo da política pública de álcool e drogas, a exercer a política pública. Então, o conselho ele tem essa importância, né, porque ele pode levar a secretaria a ações que possam ser desenvolvidas no município. E eu lembro aqui uma ação muito importante, que eu acredito que o Wallace se lembre também, que o Wallace já era do conselho nessa época, foi em relação ao fundo, que a Mariana também já cheguei a comentar com a Mariana, né? Hoje nós temos um fundo municipal, né, de política sobre álcool e drogas, que é uma forma de você buscar recurso, né? São várias etapas até você conseguir buscar esse recurso, mas, enfim, já existe uma legislação para que a gente possa chegar nessa etapa de buscar o recurso. Existe uma legislação, ele já tem um CNPJ, só que houve um determinado momento, não nessa gestão atual, né, mas numa outra gestão, que o secretário, né, queria extinguir esse fundo. E foi, naquele momento ali, foi decisivo, né, foi uma ação decisiva do conselho. Como ele é um conselho que a gente falou deliberativo, a gente optou para não extinção do fundo. Então, assim, para vocês verem a importância de um conselho municipal. Então, a importância da sociedade civil também participar desse conselho, né? Também opinar nas políticas públicas de álcool e drogas, né? Então, o Wallace, quando vier à mesa, né, vier falar também um pouquinho do conselho, ele possa convidar as pessoas a participarem do conselho. Não só a sociedade civil, mas o governo em si, né? As outras secretarias que fazem parte dessa política pública, que é uma política pública intersetorial. Aí eu queria falar também aqui, que a Mariana, ela disse que é bom a gente falar das coisas boas também, né? A gente não só ficar reclamando. Tem tanta coisa, né, difícil, né, ruim, mas a gente precisa falar também das coisas boas, né? Nós vivenciamos um período bem delicado, né, da política de álcool e drogas, né, as comunidades terapêuticas, os grupos de muita-ajuda, que eu também sou comunidade terapêutica, também faço parte de uma comunidade terapêutica, que é da Pastoral da Sobriedade, né? Mas nós vivenciamos um período bastante delicado.
E hoje nós temos uma mudança na política nacional de álcool e drogas, né? Foi publicado um novo decreto 9761 de 2019, que apoia essas instituições, que apoia as comunidades terapêuticas, que apoia os grupos de mútua ajuda, que são reconhecidos hoje pela política nacional, que anteriormente não eram reconhecidos, né? Então, eu acho que é importante a gente falar, sim, dessas mudanças, coisas que a gente não poderia falar anteriormente, que era da espiritualidade. Nós tivemos vários encontros, né, Wallace? Que a gente era batiam na gente, que simplesmente a gente nem falava que ele era evangélico ou que eu era católica. Mas se você mencionar, né, da questão da espiritualidade, você já era, né, banido daquele espaço ali. Então, a gente tem, sim, né, evoluído. Já foram lançados alguns editais de chamamento público, direcionando recurso para as comunidades terapêuticas. Teve o primeiro edital de chamamento público para grupos de mútua ajuda, que até então a gente não tinha nenhum recurso direcionado para grupos de mútua ajuda. Então, tem se feito muito a nível de governo federal. Então, a gente precisa trazer essas políticas públicas para o município. Então, é importante a gente falar assim. Hoje a gente tem um governo de apoio, né, a essas instituições. No município, hoje, o nosso secretário, né, tem uma cabeça aberta, uma cabeça comprometida também com essa política atual. Nós fizemos capacitação com as comunidades terapêuticas, né, Mariana? Em parceria com a vigilância sanitária no município, capacitando em relação à adequação do espaço, a forma de acolhimento, né, que é aos pouquinhos que elas vão se desenvolvendo, né? A gente vê em outros municípios, em outros estados, né, comunidades terapêuticas que já recebem esse recurso, mas precisam se capacitar, precisam ter documentação, precisam estar adequadas, e a gente, graças a Deus, a gente está tendo a esperança de melhora nessa política pública, né? Então, que eu queria falar um pouquinho disso, né, dessa mudança que a gente está tendo, e que a gente não tinha essa esperança anteriormente, né? Mas a partir de 2019, graças a Deus, tá acontecendo essa mudança aí. Como a Ellen mencionou, assim, a gente tem vivido um tempo favorável, né? Enquanto secretaria, a gente teve esse avanço da mudança da política nacional em 2019, como ela mencionou. E hoje a gente tem vivido esse alinhamento do governo municipal. O nosso prefeito está, né, disposto a se alinhar com a política nacional e tem nos apoiado nesse sentido. E a gente sente a diferença de caminhar, de quando a gente caminha alinhado, né, tanto com o governo municipal quanto com o governo estadual e agora o federal. Então, assim, de fato, tem se vivido um tempo favorável na política sobre álcool e drogas no município, né, porque a gente tem encontrado esse espaço de debate, não é à toa que a gente está aqui hoje, né, podendo debater, enfim. Mas eu gostaria de ouvir mais também a doutora Andréia, sobre como tem sido a experiência dela à frente aqui da comissão da casa, da OAB, né, ela que, como eu mencionei no início, tem sido a nossa referência, a nossa inspiração de mulher, uma mulher forte. Enfim, fala um pouquinho mais sobre a sua experiência, doutora Andréia. A nossa comissão aqui, na verdade, ela trabalha mais com vocês, né? Assim, com relação, não é trabalhar, de estar ali junto ao conselho, junto à secretaria e ajudando quem, tipo, se vier pedir, a gente sabe, direciona, assim como a comissão da violência doméstica é a mesma coisa, direciona para os setores do órgão público, né? Porque essa é a nossa obrigação como OAB, direcionar, né? Direcionar a sociedade ou quem venha nos procurar, né? Quando a situação de busca por seu direito, a gente direciona para a Defensoria Pública, né? E por aí vai. E quando vem em direção a nós com relação a isso, nós direcionamos para que seja solucionada, né, aquela situação. Porque tem muita coisa que a sociedade não sabe, como eu não sabia. Por exemplo, lá na Alcântara tem o CRAS, né, o CAPS, né, ali na Gustavo Maia, né, ali atrás do Supermarket.
que atende. Então, quando a gente aborda a gente na rua, ou alguém, a gente já sabe para onde direcionar, encaminhar essas pessoas, né? Para isso existe o órgão público. E nós estamos aqui para fiscalizar e fazer, né, as coisas acontecerem. Eu fico muito feliz em saber que, né, que esse governo, eu não sabia que ele está apoiando essa política, né? Eu sei que o secretário ele tem uma visão ótima, porque eu já estive numa reunião juntamente com o conselho lá na secretaria, e a fala dele me agradou com relação ao trabalho que ele quer desenvolver. E nós precisamos muito, porque senão a nossa cidade vai ficar de um jeito que vai ter mais pessoas pelas ruas, nas marquises, do que as pessoas dentro das suas próprias casas, né? Nós precisamos buscar, não só, que às vezes fica assim, mas eu vou ali levar uma panela de sopa ou levar um cachorro quente. Não só isso. Nós precisamos acolher essas pessoas e direcionar para uma nova mentalidade, para uma nova vida, porque é mudança de vida, né? Mudança de hábitos, né? Que a gente chama. Tem que ter mudança de hábitos, porque senão vai vir, vai cuidar e daqui a pouco vai estar lá de novo. Porque nós precisamos entender uma coisa. Dependência química não é pouca vergonha, não é porque não tem vergonha na cara. Dependência química é uma enfermidade, é uma doença. E toda doença tem que ser cuidada, tem que ser tratada. E uma vez dependente químico, é o resto da vida. Se você não tratar aquilo ali, a situação pode voltar. Então, nós precisamos estar como sociedade, como instituição, como governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, não importa. Nós precisamos mudar vamos dizer assim, a situação de que estamos vivendo hoje. Avançamos? Estamos no caminho certo? Ótimo. Foi o que eu falei. Eu vou cobrar porque precisa ser cobrado e as coisas precisam acontecer. Não é ficar no papel, não. Eu quero ver acontecendo. Preparando as pessoas como já começou, né, que eu já fiquei sabendo com relação ao preparo que a própria Ellen falou, entendeu? E nós precisamos disso, de avanço. Buscar a solução para a nossa sociedade, né? Porque é inadmissível ver um jovem, né, sendo totalmente perdido nas drogas. Eu quero convidar para vir aqui, vou te passar, para estar falando também bem rápido, porque nós estamos com pouco tempo, o presidente do conselho, o Wallace Areia, para estar sentando à ponta da mesa, aqui para também ter uma fala como presidente do conselho. Eu vou estar passando aqui para a vice-presidente do conselho. É bem rapidinho. É porque eu falei dos grupos, né? Grupos de mútua ajuda, falei das comunidades terapêuticas, mas tem gente que deve estar se perguntando o que é grupo de mútua ajuda, né? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, mas qual a importância desses grupos? Porque nem sempre a pessoa que ela está com problema da questão da dependência química, ela vai ter que ser internada, né? Às vezes, ela dentro de um grupo de mútua ajuda, ela pode conseguir a recuperação dentro de um grupo de mútua ajuda e ela não vai precisar ser internada, né? Eu conheço casos de pessoas que foram para grupos de mútua ajuda e que não precisaram passar pela internação. Mas, às vezes, ela vai para um grupo de mútua ajuda, ela está no grupo de mútua ajuda e ali no grupo de mútua ajuda ela vai decidir pela internação. Então, vai ser importante ela ter passado por esse período dentro de um grupo de mútua ajuda. E também depois que ela sair do acolhimento, né, de dentro de uma comunidade terapêutica, para que ela possa se manter em sobriedade. Então, essa é a importância do grupo de mútua ajuda. Porque dependência química, a Andréa falou, é uma doença e dependência química não tem cura. Então, ela precisa desse acompanhamento. Então, por isso a importância do grupo de mútua ajuda. Eu vou pegar a fala da amiga Ellen, antes de passar para o meu amigo Wallace, e acompanhando o pensamento da doutora Andréa. Hoje, o governo atual
trabalha em conjunto, a secretaria principalmente, a de política, álcools e drogas. Nós estamos buscando na nossa rede intersetorial, junto com a Secretaria de Assistência, junto com a Secretaria de Saúde, nas nossas abordagens sociais, está sempre ali orientando os usuários que nesse momento, infelizmente, ainda estão na rua, orientando os seus direitos, tentando trazê-los para a busca de um tratamento. Então, assim, hoje a secretaria está buscando novos ares, está buscando, sim, nessa gestão atual que eu estou trabalhando, nós estamos tentando nos reunir, como já foi o curso de capacitação com as comunidades terapêuticas, estamos criando projetos que vai ser, se Deus quiser, inseridos nas comunidades terapêuticas, junto com o secretário, claro, que ele está fazendo a parte dele, buscando os recursos, as emendas. Então, assim, hoje queremos mostrar que o governo, a secretaria, está em trabalho. Pelo menos queremos nessa live mostrar para a sociedade que estamos em busca. Claro, não estamos 100%, mas estamos buscando para chegar aos 100%, para estar ali garantindo o direito à população de São Gonçalo, principalmente as famílias em vulnerabilidade social. Agora eu vou passar para o presidente do conselho, meu amigo Wallace. Boa tarde à mesa. É um prazer estar aqui compondo com essas meninas, nesse dia especial, dia de combate. Nós estamos falando sobre o uso, abuso e a dependência, uma temática sobre as mulheres. É um número que tem crescido muito, assustadoramente. Eu tenho alguns dados estatísticos que falam sobre o aumento do uso abusivo. De 2008 a 2020, foi feito um levantamento, houve um aumento de 30% em toda a população mundial. Tá? Dentro desse aumento de 30% do uso abusivo, 92% foi o aumento do uso das mulheres. Então, é assustador esse número para todos nós, para dentro da sociedade. Então, é uma temática de suma relevância, É importante a gente estar conversando, falando sobre isso, foi muito bem abordado, falando sobre a codependência, o abuso, dos homens, infelizmente, e as mulheres sendo colocadas em situação inferior ao homem, muitas das vezes, e acompanhando seus companheiros e levando uma vida desregrada, chegando à dependência. A gente tem aí algumas passagens do uso, abuso, chegando até a dependência. É muito complexo, às vezes, a gente falar da dependência, porque muitas pessoas fazem uso e não se dão conta de que estão naquela linha tênue entre o abuso e a dependência. Então, a atenção, essa temática, ela é muito importante. A pessoa que começa a cruzar essa linha, ela começa a romper os vínculos sociais, sejam familiares, acadêmicos, profissionais, financeiros. E essa observação, muitas das vezes, é feita pelas pessoas que estão ao redor, pessoas que estão de fora. Quem está dentro, muitas das vezes, não consegue enxergar o seu fundo de poço, é o que nós falamos no tratamento. A gente só pode ajudar quando a pessoa ela sinaliza e ela aceita aquela ajuda, mas ela só vai pedir quando ela realmente está no fundo do poço. E a gente não tem como mensurar esse fundo de poço do próximo. A gente olha e a gente fala, ela está no fundo do poço. Às vezes não. Só ela que vai poder chegar e falar, eu me rendo, eu me entrego, eu quero mudar, eu quero me tratar, como foi muito bem colocado, que é uma doença. Existe tratamento, resposta à medicação, junto de uma equipe multidisciplinar, um olhar multidisciplinar dentro dessa temática, ela é de suma importância. A instituição religiosa, ela faz o seu papel, que é um papel fundamental. Sem a espiritualidade é impossível, a recuperação. Mas existem outros meios, como a Ellen estava colocando. A pessoa que ela já está no abuso, caminhando para a dependência, existem os grupos de mutua ajuda, existe o apoio emocional, psicológico,
que é importantíssimo no início. Muitas das vezes a família é disfuncional e ela não sabe como lidar com essa situação. E aí a ajuda do profissional, ela é importante, né? Eu quero parabenizar a mesa, né? Essa temática que é de suma importância, nós realmente devemos abrir mais, falar mais sobre essa temática, atualizar e elaborar planos, né, para auxiliar a sociedade no todo, né? Eu estou aqui como representante da sociedade civil, né, como presidente do Conselho, hoje, de Políticas sobre Álcool e Drogas, daqui de São Gonçalo, mas hoje eu também componho, né, a secretaria, o quadro da secretaria, faço meu papel como sociedade civil, como representante de igreja, né, faço capacitação, sou terapeuta, dentro da área, estou me formando em psicanálise, então, tudo para ajudar a quem realmente quer ajuda, a quem precisa. Então, eu creio que todas aqui eu conheço um pouquinho da história de cada, e todas elas estão aqui para te ajudar. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, você pode procurar essas pessoas que aqui estão compondo essa mesa. E com certeza nós vamos dar um jeito de ajudar. Muito obrigado, uma boa tarde, Deus abençoe a todos. Obrigada, Wallace, né, como presidente do Conselho aqui de Políticas de Álcool e Drogas de São Gonçalo, e que tem desenvolvido um papel muito importante na sociedade, aqui no município, né? E eu fico muito feliz em ver que nós temos várias, é uma temática realmente de suma importância, nós temos várias pessoas de vários setores, assim, unindo forças, né, para a gente estar buscando o melhor para a nossa sociedade. Eu quero colocar a nossa instituição à disposição do governo, né, como instituição. Eu sei que o doutor Eliano Enzo, ele não pôde estar aqui conosco, porque não dá para estar em todas também, mas eu sei que ele não faz nenhuma objeção com relação à ajuda que a instituição pode dar ao governo para trabalhar, né, para ajudar, para colaborar, para unir forças. E eu quero dar que cada um tenha 2 minutinhos ou 30 segundos, o que for, para dar a sua última palavra, né, de agradecimento, para a gente estar encerrando a nossa fala, tá bom? Só agradecer mesmo a Andréa e a fala de todos, né? Dizer que realmente é isso, que nós nos colocamos de verdade como seres humanos, né? Dizer da importância e de nos sensibilizarmos mesmo com essa temática, e que nós, como secretaria, estamos sim dispostos, mesmo com toda dificuldade, saber que nós estamos unidos e vamos sim mudar essa realidade. É isso que nós almejamos e que vamos sim, com todo esforço, lutarmos por isso. É só agradecer mesmo, né, como a Mariana falou, né, só da gente poder ter esse espaço e a gente poder discutir isso, poder transmitir também, né, já é de grande relevância para a gente, né, já nos dá esperança da gente cada vez mais conquistar um espaço para essas mulheres que precisam desse cuidado, né? Obrigada, André, obrigada a toda a mesa. Bom, eu também quero agradecer a doutora Andréia, doutor Enzo, né, que puderam partilhar desse espaço com a gente. A mensagem que eu quero deixar é que você, mulher, se hoje você se encontra nessa situação, que você busque ajuda, procure ajuda, não tenha vergonha, porque a dependência química é uma doença que atinge a todos, independente da sua esfera social, da sua camada social, do seu nível de escolaridade. Você pode estar vivendo isso hoje, então não sinta vergonha, busque ajuda, né? E a gente está aqui disponível. E só para mencionar que a Solange está ali na página perguntando sobre os endereços dessas entidades, né, que vocês podem buscar apoio. A gente vai divulgar lá na nossa página no Facebook, @sempad.org.
.sg, Sempad, SEMPAD.sg. A gente vai divulgar lá na nossa página os grupos de mútua ajuda, que a gente tem a Pastoral da Sobriedade. Calma aí, a gente vai divulgar tudo lá. Que o Wallace falou tudo em 5 minutos. A gente está 1 hora falando que você sabe que mulher fala. A mulher gosta de falar. Deu o microfone e acabou. Então, acessa lá a nossa página que a gente vai divulgar esses endereços, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez. Eu agradeço também a OAB, agradeço a mesa, agradeço a todos vocês de casa. Faço das minhas palavras da minha colega Mariana e amiga que quem estiver assistindo, estiver passando por algum momento que necessita procurar ajuda, a secretaria está de portas abertas. Ali nós fazemos os encaminhamentos para os outros órgãos responsáveis. Estamos aqui para ajudar a garantir o direito de vocês. Não precisamos mais, no ano de 2021, vivermos presas, não precisamos mais viver na solidão, com medo de alguma coisa, porque os nossos direitos já estão garantidos e temos que buscar para que possamos ter uma qualidade de vida melhor. Bom, já agradecer, eu quero agradecer mais uma vez, né, a participação de todas as mulheres, né, pelo convite de compor essa mesa, né, e nos colocamos à disposição. Cada um de nós aqui tem a sua bandeira já hasteada dentro dessa batalha e estamos aqui para ajudar. Esse é o nosso lema aqui, ajudar o próximo. Ok? Muito obrigado, uma boa tarde. Vocês que estão em casa, reflitam, pensem. Existem equipamentos disponíveis no nosso município, muitas das vezes até desconhecido no meio de nós, mas procurem contato, façam contato que a gente vai conseguir auxiliar da melhor forma. Bom, Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer também a todos que estão aí conosco online. Muito obrigada por a sua participação. Quero falar com vocês que é uma honra muito grande para esta instituição poder compor, né, ajudar da melhor forma. Já me coloco à disposição para a gente estar fazendo um debate, talvez, com relação à violência doméstica com a doutora Helenice, que é presidente da comissão, juntamente com a política de álcool e drogas. Essa máscara atrapalha demais, tem hora da gente falar. Quero já colocar esse ponto, acho que é um tema de grande relevância, né? A gente fazer um bate-papo aqui e talvez trazer até testemunhos, mulheres que foram, né, passaram e venceram, estão vencendo, porque é um dia de cada vez, né? Só por hoje que a gente fala. Então, só por hoje, é só por hoje mesmo. Vamos ter que terminar porque a nossa hora está terminando. Mas é uma honra muito grande e nós nos colocamos aqui, né, como instituição e como parceiros de vocês para fazer a diferença nessa sociedade tão cansada, tão difícil, mas que nós sabemos que juntos somos mais fortes. E vamos vencer, e vamos dar outra cara à nossa São Gonçalo. Tá bom? Muito obrigada a todos e tenham a todos uma boa tarde. E feliz Dia das Mulheres para você, que é guerreira, mulher, que é vencedora. Você, eu falo sempre isso, nós, né, que eu também sou mulher, nós somos aquelas que fazemos a diferença, trazemos vida para este mundo. Isso não tem preço, não tem nada igual. Então você faz a diferença na sociedade. Não se entregue, não desanime. Seja você, grite, busque ajuda. Nós estamos aqui para te abraçar e para dizer: você pode, você consegue. Uma boa tarde a todos e todas.